em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, que hoje é dedicado especialmente para você que já miou pro seu gato e já latiu pro seu cachorro. Porque nós estamos aqui com a doutora do Little Brasileira, a Persília Giaquinto, que é doutora em zoologia, docente da Unesp, que inclusive já morou na floresta. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Não podia ser um assunto mais bacana para eu me entusiasmar e vir conversar aqui. Muito obrigada. Legal, que prazer te receber. E estamos aqui também com o meu famigerado co-anfitrião, Arthur Gasparim de Moreira, estudante de biologia e aluno da professora Persília. Bem-vindo, Arthur. Olá, é um prazer ter você aqui, professora. E a nossa anfitriã, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim, nossa neurocientista aqui de plantão, que acabou de passar no doutorado, gente. Muito legal, vai ser a futura doutora em neurociências e vai explicar pra gente tudo aí do cérebro, da comunicação animal aí dentro da nossa cabeça. Quem me dera, ainda tô longe, meu Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho do filme do Doutor Dolittle, que na verdade não é mais Doutor Dolittle, a gente vai falar do remake que chama só Dolittle, não se chama Doutor. Então, professora, em primeiro lugar, queria saber se você gostou desse filme, do Little. Toda hora eu falo doutor e não é mais doutor. É porque ele é só médico, então aí não tem doutorado, né? Gostei. Gostei do filme, foi uma surpresa, porque eu conhecia só a outra versão que eu não tinha assistido, conhecia a história e achei... A experiência foi mais agradável do que eu imaginava, assim, tiveram boas surpresas. Uhum. Um aspecto que eu achei muito legal é que esse é um filme bem curtinho, então ele é um filme prático, assim, pra ver, né? Não despende muito tempo, então ele fica mais gostoso. Sim. Esse remake, ele é mais legal que o filme antigo, porque nesse, o Dolittle, ele aprende a falar com os animais, não é um dom que ele herdou, então ele estuda lá e... Sim, e isso fica claro pela relação com o menino, né? Que o menino, a princípio, também não estala o dedo e... aprende, e que vai ser mais perto do que a gente entende que é comunicação animal. Sim, e muito engraçado também, tem aquela cena lá que eu acho fenomenal, talvez a melhor parte do filme, lá no começo, quando ele tá se comunicando com os animais, fazendo o som dos animais mesmo, lá fazendo os barulhinhos dos ratos, barulhinho do gorila lá, e aí faz a transição pra ele falando inglês, só normal pra gente entender. Sim. Muito legal. Traduzindo. Sim, isso eu achei muito bacana também, porque aí ele tira a gente um pouco desse contexto da fábula, né? Pra parecer o que as outras pessoas estão enxergando dele. Porque às vezes a gente fica muito imerso nesses filmes que tem interação com os animais que isso passa despercebido. Inclusive, eu achei que ele tem uma atuação muito boa na parte que ele tá interagindo com o macaco, jogando xadrez. Sim. Ele faz uns sons assim que eu realmente achei bem legais. Bem de macaco mesmo. Sim. Sim, isso foi muito bacana. Outra coisa legal desse filme é que o menino também aprende. Então é um conhecimento que ele adquire e que ele consegue passar adiante, né? Eu achei isso também uma surpresa muito legal. Sim, não esperava. Um aspecto que me chamou a atenção foi que eles não querem ressaltar uns estereótipos que os bichos já têm. Que o Mowgli, né, adiantando que a gente também vai falar do Mowgli, o Mowgli já vai nessas teclas mais batidas, né? E ele quis, inclusive, desconstruir. Então, por exemplo, o urso polar odeia passar frio, né? Então, é interessante porque no Mowgli a serpente é má. Né? Então vem desde a Bíblia a questão da serpente má, sedutora, que vai fazer com que você, né, entre num caminho que é meio a perdição. Então achei bacana isso de não levar esses estereótipos, né, adiante. Uma cena que me surpreendeu muito, que eu achei muito legal, é quando ele vai lá no quarto da rainha pra ver o que tá acontecendo. E aí ele tá lá investigando tudo, ele faz quase um papel de um detetive, é por isso que ele é bom, né, no que ele faz como médico, porque ele tem a ajuda dos animais
pra entender o que tá acontecendo. Aí ele usa, né, o olfato do cachorro pra ir farejar ela. A doença, exato. E aí ele acaba tendo à disposição ferramentas muito refinadas pro que ele tá fazendo. E eu achei muito legal que eu não tinha percebido que tinha um aquário no quarto da rainha. O polvo. E aí ele mergulha a cabeça no aquário pra falar com o polvo. Sim. Eu achei isso muito legal. E o povo todo também se utilizando da camuflagem dele Sim, para muito poder, legal. né, investigar e deixa o inseto lá de espião também. Sim. E aí a gente pode ficar falando de todos os spoilers? Pode. Pode. Já tem uns anos aí, já suficiente para as pessoas não poderem cobrar isso da gente. Não é lançamento, né? Enfim. É só os filmes da Marvel que o pessoal fica furioso Nossa, se sim. der spoiler. O da Marvel tem que avisar antes, esse não tem problema. Mas isso foram coisas que eu achei muito legais desse filme. E eu fiquei muito chocada que o Doolittle era médico e não veterinário. Eu e não achei que ele biólogo, seria veterinário. pelo menos biólogo. Já que tinha o lance da saúde, do tratamento, no mínimo veterinário, né? Eu achei isso peculiar também. Mas aí fica um pouco da pergunta, né? De quando que é a profissão de veterinário? Porque será que ela é tão antiga assim? Porque talvez naquela época, eu sei que até nem tanto tempo atrás, tinha só 3 profissões. Era médico, advogado e só, na verdade, né? E naturalista. E naturalista. Isso quando o médico não era o naturalista, né? Então. E aí a pessoa fazia qualquer uma das coisas e fazia o que ele queria, porque tinha muita coisa pra descobrir, né? Pode ser. Não, e tem... Eu não sei se na Rússia ainda é assim, mas, por exemplo, fazer veterinária os 4, 5 anos do curso e depois você fazer 1 ou 2 voltado para humana, você pode ser médico veterinário e médico humano na Rússia. Que legal. Porque, na verdade, é meio pretensioso, né? A gente achar que vai passar um tempão só com uma coisa, uma espécie que o veterinário vai partir do zero, né? Mamífero já tá ali, né? Sim. Tem muita coisa em comum. Inclusive, a Exatamente. gente usa os próprios animais aí para estudar anatomia comparada, né? Para estudar o humano, para testar medicamentos, né? Enfim. Só uma coisa que eu achei muito, assim, que me chamou muita atenção no filme, né? Chamou minha atenção e do Arthur, inclusive a gente comentou quando a gente reassistiu essa semana, é que, embora mostre o Doolittle imitando os sons dos animais para se comunicar com cada um deles especificamente, não mostra os animais imitando os sons de outras espécies. Então, o rato, ele fala com o cachorro em rato. Em rapaz. Sim. E não tem isso. Aí isso eu achei que foi um pouquinho um furo, né? Se era pra ser uma linguagem específica. Exato. Sim, é quase como se tivesse, tipo, a língua dos animais E a língua dos homens. e a língua dos humanos. É. Mas o próprio filme já mostra que não é isso, que no final aparece ele estudando os artigos, né, que o Doolittle publicou, tipo, da língua dos avestruzes, da língua do pavão. O baleiês. O baleiês, e aí tem, tipo, tem línguas de cada espécie, então. E ao mesmo tempo que o filme faz isso da língua de cada espécie, o próprio filme comete esse erro. Essa gafe aí. Né, de não mostrar os outros animais mudando de som. Sim. Isso, inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar. Quando eu era criança, né, por muito tempo eu achava que os animais realmente se comunicavam com a gente como se fosse outro idioma. Então, o cachorro latindo um pro outro, eu achava que eles estão conversando. E eu achava isso para todas as espécies. Eles se comunicam em outro idioma. Era essa percepção que eu tinha como criança. Depois que eu cresci, isso mudou bastante. Depois que eu entendi questões de linguagem, das formas de comunicação e o que significa, o que implica uma conversa como essa que a gente está tendo. Então, professora, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua experiência de como é essa comunicação entre os animais, como eles de fato se comunicam, o que eles conseguem compartilhar uns com os outros. Olha, na verdade eles conseguem compartilhar tudo, né? Eu acho que em geral a gente tende a subestimar a comunicação dele. Na sua própria fala, eu acho que você estava mais correta antes do que agora, assim, de imaginar, não mais correta, mas que a complexidade era mais essa do que essa interpretação de que a comunicação deles vai se basear só em comida, filhote, né? Coisas muito memes, assim, né? Em forma de memes.
A comunicação pode ser extremamente complexa e a nossa questão, olhando a comunicação dos animais, é que ferramentas a gente tem para entender aquilo e traduzir aquilo, né? Esse é o nosso papel na comunicação animal. O que aquele baleiês significa, né? E como é que eu vou decodificar esse infrassom, essa ecolocalização, né? Mas não deixa de ter muita complexidade em termos do ambiente, né? Por exemplo, dizer onde está uma fonte de alimento vai ser extremamente complexo, né? Voltar, saiu para forragear, voltou e tem que informar os coleguinhas todos ali qual é a distância, qual é a riqueza dessa fonte alimentar. Então, percebe que pode ter muitos atributos, né? E aí, se a gente vai pegando encéfalos mais complexos, a gente também vai chegar a essa questão de que também a comunicação vai ser mais complexa. E esse exemplo que você deu ainda nem é de um encéfalo particularmente complexo, né? Que é das abelhas. Exatamente. Elas mal têm o sistema nervoso desenvolvido ali, sistema nervoso central desenvolvido, e elas conseguem comunicar tanta coisa. Exatamente. Nossa. Isso é muito legal. E a outra dúvida que eu tinha também, além de o que esses animais comunicam uns com os outros, é se isso acontece entre espécies diferentes ou se são sempre com membros de outra espécie, que foi essa dúvida que ficou do filme, esse ponto. Então, quando a gente vai para a coisa bem acadêmica da comunicação animal, ela vai dizer que a comunicação é entre indivíduos da mesma espécie. Tanto é que esses dias eu fui numa banca que era a relação planta-animal. E o tempo todo o que eu usaria como sinalização planta-animal foi usado como comunicação planta-animal, que nesse universo da ecologia parece ser aceito. Na zoologia, a gente vai entender que na zoologia, né, comportamento animal, a comunicação se dá em indivíduos da mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie, e, em geral, com benefício para ambos. Depois a gente entra em sinal desonesto, tá lembrado? E aí não vai ficar tanto que ambos se beneficiam, né? Então, mentir, produzir um sinal desonesto, em geral vai beneficiar um só. Mas é uma comunicação intraespecífica. Então, se a gente parte aí para a relação com pet, né, animal de estimação, a gente não consideraria um sistema de comunicação, mas um sistema de sinalização. Que tem que ter essa diferença, né, distinção do que é comunicação e o que é linguagem. Que falar que os animais têm linguagem talvez não seja o adequado, porque com certeza eles se comunicam. Agora, linguagem implicaria em ter, tipo, tradução, em ter correspondência com a nossa linguagem que a gente inventou. E isso é insano, né? Não... Era isso que eu achava quando eu era criança. Você achar que vai ser, o au-au do cachorro significa você. Exatamente, que teria um correspondente para cada palavra nossa. Era isso que eu esperava quando eu era criança, e isso não, embora seja uma comunicação complexa. Eu lembro que a primeira surpresa que eu tive sobre comunicação animal foi quando eu fui fazer uma pesquisa, né, durante meu mestrado, sobre preferência alimentar em ratos. E aí eu oferecia comidas diferentes para os animais e via qual eles comiam mais e qual eles comiam menos, considerando o tempo para eles experimentar e tudo mais. E aí, pela literatura, eu tinha que deixar cada animal sozinho na caixa. Porque se um provar e gostar, ele fala pro outro qual é melhor. E aí eu não tô testando eles de fato, eles têm preferência alimentar socialmente aprendida. O efeito da audiência, o efeito da escolha do outro, né? Sim, eles passam essa vai aparecer em um monte de comportamentos. Por exemplo, se existe numa espécie que os machos são escolhidos pela fêmea, um macho que foi escolhido no grupo, as outras fêmeas vão imitá-lo e escolher o mesmo. Então, tem... Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, que eu pensei assim, nossa, uau. Eles contam pro outro que eles gostaram de alguma forma e, né, e escolhe parecido, né? Sim, eu pensei, meu Deus, eles têm um clubinho de fofoca. Eu não tô sabendo. E essa foi uma das experiências que eu tive, assim, que eu pensei, uau, isso é muito interessante. Nossa, aliás, uma coisa que eu tava pensando no filme do Little
nos insetos, né? Que muitos insetos eles têm comunicação muito mais baseada em feromônio do que em sons. Que é uma coisa mais de vertebrados, né? E aí eu tava pensando, nossa, imagina se fosse mais fiel, ele ia estar com uns frasquinhos, assim, pra passar no bicho, pra comunicar, né? Sei lá. Ia ser um grau de complexidade. Nossa, eles podiam ter feito, isso ia ser muito legal. Mas crédito onde é crédito. Na hora que eles estão lá no barco, falando que o menino tava aprendendo a língua das abelhas, o menino tá falando que ele aprendeu o significado pelo padrão de voo delas, para onde elas estão voando. Que é mais ou menos como elas comunicam, que é por movimento e não por som. Nossa. Então, já tem... É bem mais profundo do que você dá crédito no filme. Não, e aí é legal para você pensar que teve uma assessoria interessante, Com né? certeza. Que não é uma coisa aleatória, vamos fazer um filme de comunicação e a gente não vai ler nada, a gente não vai chamar ninguém. Teve uma assessoria muito legal, né? Sim, Eles fazem isso pra maioria dos filmes. Só que tem uns filmes que eu acho que às vezes eles chamam a assessoria fala o que tem que ser feito e eles falam, não gostei. Ficou chato. Exato, mas tem uma tendência a ficar chatinho mesmo, né? Não tão fantasioso assim, dependendo da maneira como você conta, você fala, pô, mas eu tinha imaginado mais legal isso, né? Mas às vezes eu acho que tem mais beleza tentar trabalhar o conceito de forma fidedigna e deixar ele grandioso, né? Eu acho que é um esforço que vale a tentativa. Tem cenários e cenários. Tem alguns que vai se beneficiar mais de ser mais fiel e tem outros que fica... Que nem o Jorge Lucas fala lá no Star Wars, né? Que tipo, a gente podia fazer explosão no espaço ali sem som, mas ia ficar tipo... Só silêncio, sem graça. Imagina, 1h30, né? Assim, Filme mudo. E falando da comunicação das abelhas, uma coisa que eu ouvi quando eu era criança, eu sempre ouvi, e eu não sei até hoje, eu nunca pesquisei se é real ou não, né? Então vou aproveitar a presença da especialista. Me diziam quando eu era criança que eu não podia matar uma abelha. Que se eu matasse uma abelha, ela ia liberar feromônios que ia fazer a colmeia inteira vir atrás de mim. Gente, isso é verdade? Não é inteiramente mentira. Vai ter um sistema de comunicação que a gente chama de sinal de alerta, sinal de alarme, né? Que tanto serve para avisar, fujam daqui que tem perigo, ou para atrair defesa, né? Então tem um quê de verdade, sim. Não necessariamente vem a colmeia inteira, mas podem vir as responsáveis pela defesa e tudo mais. Uau. Falando em colmeia, lembrei de uma boa, de comunicação. Que cada colmeia tem um cheiro específico. O cheiro da colmeia. Mesmo ela sendo, né? Então vamos imaginar várias colmeias perto de indivíduos da mesma espécie, mas elas brigam pelo recurso, então cada um na sua. E aí na entrada de cada colmeia tem um guardião que cheira todas que entram e diz, você pode entrar. Você Legal. pode entrar. Imagine que tipo de comunicação, né? É como se tivesse alguém parado ali na porta e a gente vendado pelo cheiro. Você fala, não, você entra, você não é daqui, você sim, você não. E isso com centenas de indivíduos, né? Então que elas têm um template químico assim que esse guardião reconhece. Nossa, que legal. Isso é um repertório muito grande. Isso é muito legal. Esse negócio de cheiro é uma coisa que a nossa espécie acho que não é muito boa, né? Sim. Uma vez a gente participou de um trabalho da sua disciplina de comunicação animal, que era sobre a comunicação pelo olfato. E aí a gente foi como voluntário e pediram pra gente ficar sem usar desodorante um dia e usar uma camiseta limpa, lavada com sabão neutro, pra depois a gente ter que identificar a camiseta um do outro. Né? E aí a gente foi fazer o teste, tinha 3 camisetas pra identificar. De pessoas que você conhecia. De 2 pessoas que eu não conhecia e uma pessoa que eu conhecia. Que era justamente para destacar ela. Isso, era pra eu reconhecer a camiseta dele, que era a camiseta que eu conhecia, e as outras 2 de desconhecidos. Eu lembro, foi muito engraçado, porque a gente teve uma experiência muito parecida. Eu tinha que reconhecer a dele e ele a minha. E aí eu peguei a primeira camiseta, cheirei e falei, nossa, essa aqui tá muito fedida, não é essa. Aí eu peguei a segunda e falei, essa aqui não tá ruim, mas não é familiar. Aí eu cheirei a terceira e falei, não, essa tem um cheiro agradável. É essa daqui. Eu errei, era a primeira. A que eu achei mais fedida, que eu pensei, essa aqui não é. Era a primeira. Mas eu também errei, os 2 erraram, foi... Sim. Ninguém acertou. Cheiro.
Tem essa discussão, né? A gente discute isso em aula, que feromônio não é muito a nossa praia. Sim. Apesar de terem aí pelo menos uns reguladores, né? Sim. Tem alguma coisa aí no ar. Sim, é que tem também o condicionamento, porque a gente tinha que não usar desodorante. E isso foi um fator diferente, né? A gente sempre se relaciona de desodorante. Sim, E Sim. até pode ter justamente condicionado o cheiro do desodorante, o cheiro do Sim. produto, né? Do sabão em pó, do amaciante, né? Sim. A combinação disso tudo com o odor que a pessoa exala, né? Vira quase que uma... como chama? Fingerprint, uma digital química, uma digital química, né? Sim, mas eu lembrei disso, achei. Esse foi uma coisa muito engraçada. Porque eu acho que eu sou uma pessoa com olfato razoavelmente bom. E eu sinto, de verdade, cheiros nas pessoas próximas a mim. Então eu sinto cheiro em alguns amigos, na minha irmã, coisas desse tipo, cheiros específicos que não são cheiro, eu acho que não, pelo menos, né? Que não são o cheiro de sabonete, Do produto, desodorante. é o cheiro da pessoa. Isso. E eu sempre senti esses cheiros, né? Sempre achei que eu tinha uma boa percepção de cheiros. Aí nesse dia eu pensei, meu Deus. Sou péssimo. Não sou tão boa assim. Pelo menos não dessa forma, né? Não nesse... Sim. É Nesse que aí a jeito gente foi é feito. muito visual, né? Não tem como. Sim, o que inclusive me faz pensar que o pessoal aí degustador de vinho, tudo mentira. Porque os caras chegam e falam, isso aqui tem um cheiro encorpado. O que isso significa? Não significa nada. Acho que vai ser mais da gustação, né? Do que a olfação. Sim. Mas ainda vai ter o nariz absoluto, né? Tem. O gosto absoluto. Então, que aí esses caras são super explorados, né? Na indústria, porque vão valer ouro o cara que conseguir ter essa percepção, né? Mas tem os cheiros específicos que eu sinto, por exemplo, quando ele vai pra casa dele visitar a família dele em São Paulo, quando ele volta, ele abre a mala, eu sinto o cheiro da casa dele de São Paulo. Eu posso não estar vendo ele abrir. Aí eu falo, você abriu a mala, né? Ele abriu a mala. Tem alguns cheiros que saltam muito, assim. Que é a sua memória olfativa, né? Que é incrível. Isso a gente vai trazer coisa lá de trás, né? De como era a casa da avó. Isso a gente vê em aula que é o tal do fenômeno proustiano. Proust descreveu isso num livro gigantesco que começa ele tomando um chazinho e comendo uma madeleine, que aí isso vem todo o sabor e o cheiro da infância. E isso remete ele a uma praça que tinha em frente à casa da família, e essa praça em todas as estações do ano, e como é que a praça era no outono, inverno, verão, a folha, o cheiro, as flores, a neve. E aí um livro enorme, só com cheiro. Eu lembro de ter lido isso. Foi na sua matéria? Você passou pra gente? Acho que As sim. Madeleines de Proust? Acho que sim. Acho que né? foi. Por isso que eu tô lembrando. E faz tão pouco tempo, fiz tipo ano passado a matéria. Foi ano passado. Foi isso mesmo. Legal. Então, outra coisa que eu ia falar é que não foi só o Dr. Dolittle que errou na parte dos animais não terem a comunicação entre espécies. O Mowgli faz a mesma coisa, né? Na floresta, todos eles falam a mesma língua, que Fala também foi uma inglês, coisa né? que eu notei. Ainda fala inglês. Todos eles falam Mowgli. Arrasa ainda no inglês. Sim. Só que o filme do Mowgli teve algumas coisas que eu achei bem legais, que foram representadas. Uma delas foram alguns comportamentos de animais que andam em bandos ou não andam em bandos. Então, tipo, os lobos, eles tinham lá a alcateia. Algumas coisas eu achei muito legais que foram apresentadas. E eu gostei muito da parte que o tigre, o Shere Khan, ele faz divulgação científica. Ele conta para os lobos que existe uma espécie de pássaro que coloca o ovo em que é outros o cuco. ninhos. E ele explicou aquilo e eu pensei, nossa... Já Que tá legal. fazendo O tigre é cientista. Quando ele não tá Sim. caçando, ele tá estudando lá. Pois é, o cara formado. Eu achei isso... E aí isso faz a gente pensar, né, que é uma coisa meio falaciosa, que é, olha, se foi provado, se isso existe, se a ciência mostra isso, a gente pode usar. A gente pode, por exemplo, roubar o cuidado parental de outra espécie. Sim. Que era nesse sentido, né? Ele estava querendo meio normalizar a coisa, não era? Ele tava criticando a loba de ter adotado o Mowgli, falando que ela é que nem a mãe dos pássaros que exato. Isso,
Mas isso foi uma coisa que eu achei muito legal desse filme. Teve vários pontos que eu achei muito legais revendo ele agora. A primeira vez que eu vi esse filme, eu lembro que eu não tinha curtido tanto ele, que eu achei assim... E você tinha visto essa versão mesmo? Sim, essa mesma. Eu vi o desenho quando eu era criança, mas esse eu não lembro tanto. Mas eu vi essa versão e eu pensei, puxa, ficou um filme bem normal, assim, né? Bem pra um público mais infantil, de aventura e tudo mais. Só que revendo essa semana, eu falei, nossa... Isso é muito legal. Esses conceitos. Conceitos legais, né? Hoje em Sim. dia, eu dou muito valor para essa questão de representar as coisas com um pouquinho de fidedignidade. Porque é dali mesmo que as crianças tiram informação. Então, filme infantil sempre é uma ferramenta educacional, né? Sim. E quando você não encara dessa forma, você pode acabar fazendo as Se for crianças... totalmente distorcido, né? O Sim. que você vai tirar dali, né? A única coisa que me incomodou muito nesse filme, que eu não entendi por que é assim, é que aquela serpente era muito grande. Uma anaconda, mais Era- do que uma anaconda. Meu Deus! Era gigantesca. Era a maior serpente que eu já vi. Eu vi, eu pensei, nossa, eles pegaram a serpente daquele filme da Anaconda e a Orquídea Sangrenta. Tipo Sim. isso. Que esse filme da Anaconda, eles falam que a Anaconda, ela cresce enquanto ela estiver vivendo, ela nunca para de crescer. E aí elas encontram uma flor que fazem elas viverem muito mais tempo. É que é numa ilha que tem essa É. flor. Que é a flor que eles estão procurando na Sim, expedição. sim. E aí as cobras estão gigantes, enormes. Nossa, umas cobras enormes. Porque elas não morrem. Muito legal. E elas continuam crescendo. E aí no Mowgli eu fiquei pensando, eles pegaram essa cobra desse filme especificamente. Uma que já, tá ali. Comeram essa flor, porque do que eu tenho notícia, uma cobra não consegue ficar daquele tamanho, né, na natureza. Mas pegando esse gancho da serpente, né? Eu acho que comparando o Mowgli e o Dolittle, eu acho mais interessante a abordagem do Dolittle em tentar tirar uns estereótipos, né? O Mowgli, ele meio reforça esse estereótipo de serpente má, da serpente sedutora, do urso bobão, né? Os macacos também em bando, mas o bando para o mal, né? Se organizando para o mal, né? O grupo. Então, eu acho que o outro tem um ganho nessa questão que você falou das crianças, né? Da percepção da criança. Porque senão a gente continua com aquele reforço de que serpente é má, que todas têm que ser mortas, de que inseto é mal, né? E aí a gente continua reforçando só a questão da fofolência, né? Quem merece nosso cuidado? Quem merece proteção animal? Só os bonitinhos, né? Só os fofinhos. Se a gente for por essa linha, vai ser, né? E nesses estereótipos eu acho engraçado, porque no filme do Mowgli, ele é tratado... Tipo, cada animal tem algo que torna ele aquele animal. Tipo, os lobos caçam em bando, E aí o Mowgli, a coisa de humano que ele faz é fazer ferramentas. E isso é engraçado, porque isso não é o que torna uma pessoa humana. Inclusive tem vários animais que usam ferramentas também, né? Eu nunca fiz uma ferramenta na minha vida. Você já fez sim e eu já vi. Mas eles têm isso, né? No final, a lição do Mowgli é legal, porque ele tá o filme todo tentando usar os truques, as ferramentas, porque ele não tem, né, a adaptação que os outros animais têm ali naquele ambiente. E os lobos, eles estão falando pra ele todo o tempo pra ele não fazer isso, porque ele tinha que ser um lobo. No começo eu pensei, nossa, como esses lobos são chatos. E aí depois, quando eu vi o Bagheera falando pra se ele quer usar as ferramentas ele ir pra aldeia dos humanos, eu entendi que eles estavam com medo do Mowgli dominar essas ferramentas e causar mal pra floresta. Então não era que os lobos estavam querendo fazer um clubinho fechado, eles estavam tentando... Na verdade, eles estão certos, né? Porque a gente só conseguiu dominar tudo com ferramenta, né? A gente só conseguiu enfrentar lobo, urso e o que vier com ferramenta, com arma, né? O engraçado, eu tinha visto acho que era um documentário, na verdade, que falava sobre a evolução do Homo sapiens e que foi o diferencial aí que fez a gente dominar na época em que a gente ainda era homens das cavernas, assim mesmo, os neandertais e tal. Na verdade, era a nossa capacidade de suar,
porque a gente regulava a temperatura melhor e a gente não corria tão rápido quanto, sei lá, um tigre, mas a gente conseguia manter uma velocidade constante por mais tempo. Então eles iam caçar animais grandes, os animais saíam correndo, aí os humanos não paravam. Devagar e sempre. E uma hora alcançavam eles. E aí mesmo com ferramentas rudimentares, tipo lança de graveto, assim, eles acabavam conseguindo. E que isso foi um grande diferencial para eles subirem na cadeia alimentar na época. Acho que um conjunto de coisas, né? Sim. Mas com certeza não estrebuchar antes de chegar na caça foi importante, né? Sim. A caça cansava, tipo, chita, vai correr 100 quilômetros, mas né, dura segundos, é aquele tiro rápido e depois o bicho desmorona. Se ele não conseguir caçar naquele tiro, ele pode morrer de fome, que é uma coisa que a gente chama de compromisso com a caça. Né? Então ela vai super veloz, ninguém é mais veloz que ela, mas se a caça fugir, provavelmente ela não tem energia e fôlego para caçar de novo num período. E é uma tentativa, né? Nossa, inclusive eu vi, aliás foi nesse mesmo documentário, nesse documentário é muito abrangente. Que Mas documentário é esse? Então, é que na verdade é um canal no YouTube que chama Tier Zoo, que eles fazem coisas de documentário e que ele fala como se o mundo fosse um videogame e que cada pessoa escolhe jogar com uma espécie de animal, tipo, são as classes. E aí ele fala com linguagem de videogame para os jovens gostarem, assim, mas ele tá só falando de biologia mesmo, de evolução, de comportamento, é muito legal. E aí ele fala da cheetah, que é uma coisa que tá retirando elas do jogo, né, que tá retirando as cheetahs do jogo, que é, beleza, elas gastam muita energia, pegam a caça, mas aí elas pegam a caça e elas estão cansadas demais até para defender a caça. Aí vem hienas, vem leão e eles têm que fugir, têm que abandonar. Exatamente. Nossa. No fim, é aquela fábula da lebre e a tartaruga. Um pouco isso. Né? Continuar até... Devagar e sempre. Sim, devagar e sempre. Mas essa questão das coisas serem fidedignas, eu lembro que eu só tive a percepção, esse filme do Mowgli, ele é relativamente recente, eu assisti ele alguns anos atrás, e foi vendo esse filme que eu parei pra perceber que uma pantera é muito menor do que um tigre. Porque E a eles proporção têm um confronto. tá ok? São proporções reais, vocês acharam? Eu não reparei muito nisso. Achei, porque era uma coisa que eu também não sabia, é que a pantera, a tal da pantera negra, né, que eles mostram, não existe, não tem uma espécie pantera negra. Sim. É só uma onça pintada, Exato. só que não pintada, né, que ela tem hipermelinização. No zoológico de Bauru tem as duas juntas, aí fica bem óbvio, assim. Porque a hora que você olha bem, você enxerga a mancha lá. Dá pra ver as Que legal. Eu nunca fui no zoológico de Bauru. E aí o tigre, ele é muito grande, né? Ele é o maior felino que tem. O maior grande felino aí. E, quer dizer, não vai ser o maior pequeno felino, né? mas aliás, isso é uma coisa aí de pensar. Aqueles animais que estão naquele filme, eles convivem normalmente? Porque tinha urso pardo, tinha tigre, onça pintada. No Dolittle tem o urso polar. E ainda passando frio na Inglaterra. Né? E aí, fica essa pergunta, né? Porque será que um tigre e uma onça iam se encontrar, né? A onça, ela reina aqui na floresta amazônica. Ela é o maior predador que tem na floresta amazônica, mas lá na Ásia, pegar o tigre de Bengala, ele é muito maior. Sim. Mas também, né, eu já fui bem mais chata de ficar olhando e falando, nossa, olha que ridículo isso, olha que coisa, olha o jeito que eles colocaram comunicação animal, olha que... Hoje eu já dou um crédito para as coisas boas, assim, e mesmo a academia tem mudado um pouco, né, nessa coisa antropomorfizar ou não, colocar elementos humanos nos animais ou não. A literatura já foi mais radical, por exemplo, se a gente vai lá para o Descartes. O Descartes, vocês já devem ter visto aquele modelinho dele, o cara colocando o dedo no fogo, e aí ele começa a descrever pela primeira vez um reflexo, um arco reflexo. Só que ele não tinha ainda noção de nervo, de neurônio e tal, então ele fala que são espíritos, e que quando esse espírito sente o calor, o braço infla, e aí chega até o cérebro que está flácido, e aí... é o estímulo para tirar o dedo do fogo.
E ele fala que os animais não têm isso, que os animais são despidos de alma, de espírito. Então ele faz uma classificação muito humano ou não humano. E acho que isso é um pouco, começou com essa questão de não vamos atribuir nada para os animais, nosso. Né? Então a gente partiu de um negócio muito radical e depois o oposto. Não, eles são exatamente como nós. Então, o meu gato sente saudade, o meu gato gosta de assistir televisão, para humanizar totalmente os animais ao nosso redor. Então, são os extremos. E agora eu acho que a gente está chegando num caminho do meio legal, interessante. Sim. Né? Porque não deixa de ser uma biologia comparada. Você partir do que você conhece, que é você, e falar, bom, será que o rato tem? Eu fui dar uma olhada aí nas coisas esses dias, né? Depois que vocês me convidaram, aí tinha uma briga ferrenha de acadêmicos de um cara que descreve rato que ri, um cientista. Ah, é da cosquinha. E aí agora um recente de que rato tem esperança. E foi publicado e tá um pau em cima do rato que tem esperança, porque o desenho experimental é assim, é famoso esse aquário com uma plataforminha no meio, o aquário cheio de água e uma ilhazinha. E aí o rato tem que ficar bem espremido na ilha, e qualquer bobeada, a hora que ele cansa, ele cai na água e começa a nadar, vai lá de novo, até que ele cansa e morre afogado e tal. E então esse é um modelo de estresse e tudo mais. Só que teve um erro na metodologia, assim, e tiraram o rato do aquário para dar um tempinho e depois voltaram ele de novo. Esse tempinho, esse rato que teve um tempo fora do aquário submerso, ele não desenvolveu úlcera, ele nadou muito mais no segundo tempo, porque ele teve esperança de que ele podia ser resgatado. E aí o cara falou, nossa, agora eu descobri um super modelo, e ele chama de esperança. Ratos que têm esperança sobrevivem, se esforçam em chegar na plataforma. Então, assim, a academia às vezes é muito cruel, né? Porque vai ter que ser essa coisa muito sisuda, né? Muito até carranca, né? Carrancuda. Mas pode ter, né? Eu acho que a questão é sempre, você pode testar se ele ri, se o seu cachorro tem saudade de você. Primeiro, o que é saudade? Vamos definir o que é saudade. A partir do momento que você tem definição para isso, e isso é testável em qualquer laboratório do mundo, ok você chamar do que você quiser e você conseguir comprovar. Então, acho que agora está um caminho mais ok, assim, né? Nem tanto dizer, olha, nós somos um elemento e todo o resto. E eles não têm nada da gente, e vice-versa. Ou não, ou tudo é muito, né, humanizado, né? Sim, nossa, eu adorei isso. Eu não vi ainda essa questão aí do rato com esperança, eu vou dar uma pesquisada depois. Eu adorei o conceito. E é bastante usado, justamente por causa da forma que a academia encara essas coisas, né? Ele fez uma proposição ousada. Sim. O que é importante para que a gente reflita, Avance, né? E siga sim, adiante. sim. Isso é muito legal. No Mowgli, foi... Talvez a proporção do filme não esteja ok entre os animais, né? Que era o que a gente estava falando. Sim. Mas eu lembro que eu vi, aí eu não... fiquei chocada que a pantera apanhou pro tigre, e eu fui pesquisar se realmente tinha essa diferença de tamanho. Então foi uma coisa que fez eu pegar Sim. Se bem que tem, essa coisa nova. tem algumas coisas de diferença aí da pantera pro tigre, que eu não sei se seria tão unilateral como eles estão colocando, porque o tamanho não é a única coisa, né? Porque a onça, ela tem várias adaptações, por exemplo, para escalar a árvore, porque é num ambiente que tem muito mais árvore, pântano, e ela consegue, tipo, sei lá, pegar um jacaré
matar rapidão e levar para cima da árvore para comer. Sim, O jacaré, a bicha muito vai bem em forte. todos os ambientes, aquático, terrestre, não tem o que fazer. Acho que de onça e urso é, no máximo, fingir de mortinho ou tentar parecer maior, porque não tem o que fazer. Converter pro cristianismo. Exato. Porque o bicho vai se dar. Você entra na água, ele entra nada 1000 vezes melhor, ele consegue escalar a qualquer altura rapidinho, né? Então, de novo, eu vou ter que me esforçar na bicicleta. Eu e uma onça num triatlo. Mas é capaz. Não, mas aí eu já perdi. você já perdeu, eu ela perdi, já- não tem jeito. Ela já Ela é corre melhor na na água. terra e na água, nem que eu. E talvez ela seja até melhor de bicicleta. Exato, não sabemos ainda, não foi estudado. Ninguém deu a bicicleta Ah, pra meu ela. Deus, tomara que eu nunca precise ir pra um triatlo com uma onça. Ou com um urso, não tenho a menor chance. Ou com o hipopótamo. O hipopótamo também te destrói fácil. Hipopótamo me dá medo. Urso também. Urso é um animal que eu tenho um pouco de medo. Urso e macaco, acho que são os animais que eu tenho mais medo de encontrar. Qualquer animal Se eu maior, ficasse maior na que floresta. você pode ter medo tranquilamente. Não, o urso também não tem o que fazer, porque o bicho vai ser exímio em qualquer ambiente, né? Eu morei no Canadá, eu fiz o doutorado no Canadá e aí lá é muito selvagem ainda, né? Não tinha muito essa noção que o Canadá era inóspito ainda, com muito índio, com muito bicho, né? Na fronteira ali com os Estados Unidos é povoado, se andou um pouquinho além da fronteira, nada, é bicho, mato. E aí todo lugar que você ia tinha aviso de urso, qualquer lugar, um pouquinho além da cidade. O meu orientador tinha essa coisa de acampamento e tal, de fazer acampamento e falava, quando você precisar usar o banheiro, você avisa, não vai sozinha e tal. É muito comum no cotidiano deles, né, que eles são avisados. E aí, por exemplo, para deixar comida, todo mundo tem que deixar comida à noite num único compartimento, porque não vai poder deixar comida na barraca que já era, né? Vide o cara lá que só ficou o bracinho com o relógio, foi comido inteiro. Sim. Tem alguns vídeos na internet de pessoas que vão acampar em lugares inóspitos, né? Que eles são meio aventureiros, assim. E tem uma estratégia que eles usam que é para se proteger de ursos, porque o urso não tem nenhum interesse imediato na gente. Sim, é comida fácil, né? A comida que você trouxe. E aí, o que as pessoas fazem é colocar a comida numa sacola à prova d'água, em cima da árvore, longe do acampamento. E aí, eles colocam pra longe, e aí no dia seguinte pega. Sim. Os parques nos Estados Unidos e no Canadá é assim, cada vez desenvolver um mecanismo de abrir esse container, que é para todo mundo colocar comida lá, mais sofisticado, porque eles também desenvolvem ferramenta. Então, por exemplo, esse que tinha no Canadá era uma fossa assim profunda e que não cabia a mão do urso e lá tinha um gatilhozinho para puxar. Mas aí já falavam que eles já tentavam usar alguma coisa como um gancho e puxar esse negócio, né? E eu acho que a gente não tem a menor chance se a gente encontrar um desse. A gente não tem nenhuma chance, meu Sim, Deus. especialmente o pardo, porque o urso preto, pelo menos, eles são mais medrosinhos, né? Se você dá um susto assim, eles fogem. Apesar deles conseguirem te matar facilmente, eles têm medo. Sim, o pardo vai ser feroz. Sim, e além dessa dúvida que a gente ficou sobre se esses animais viveriam na mesma selva, foi essa questão territorial, porque lá no Mowgli eles falam, né, que tem a área do tigre, que é a área que ele caça, e tem a área dos lobos, e cada um fica nos seus limites. Isso acontece na selva? Tem esses ranges de caça, né? Mas que dependendo da situação, por exemplo, se tá suficiente em cada pedaço, cada um na sua, ok. A partir do momento que começa a escassez, esquece esses limites, até entre indivíduos da mesma espécie. Né? Então vai ter toda a demarcação de território e tal, e aí, em abundância, todos respeitam esses limites. Na escassez, é cada um por si. O que é engraçado que no filme do Mowgli era o contrário, né? Era quando tava na seca
Eles tinham lá uma lei da selva que é tipo, ninguém pode se matar, porque vamos sobreviver melhor aqui. Mas vai ser exatamente o contrário. A praga da Até na mesma espécie, né? Então, em comportamento a gente discute, por exemplo, você nunca usa um termo assim, tal espécie é canibal, né? A gente diz que tal espécie está canibal. Por alguma conjuntura ambiental em geral, né? Escassez de alimento, então a mãe vai comer filhote, o irmão vai comer o irmão, né? Então vão se safar. Vai ser o oposto disso exatamente. Né? Quem conseguir prevalece. É uma coisa que me chamou muita atenção também no filme do Mowgli, mas foi do ponto de vista da narrativa. O tigre, ele é simplesmente mau, não tem a redenção dos vilões que eles fazem em várias situações, que sempre, o vilão tem um passado triste, ele foi rejeitado, por isso ele é mau. O tigre ali não tinha. Ele eu acho tão bacana isso, eu prefiro o tigre mau. Eu gostei Sim. também, do ponto de vista É narrativo. real, né? Sim. É real. Sim, mas é engraçado que no começo fazem parecer que vai ter, porque eles chegam lá e ele fala, não, porque humanos são perigosos, eu quero que tira ele aqui, eu quero matar esse Mowgli aí, porque ele é humano e ele vai crescer e vai ser prejuízo pra gente. Só que aí você descobre depois que, na verdade, ele só foi lá matar de graça o pai do Mowgli, se machucou e guardou rancor. Exato. Sabe o que eu gosto dessa noção de bom e ruim? Do Coringa, não o último Coringa, o Coringa do Heath cara que Ledger. morreu. Sim. que ele, em momentos diferentes do filme, ele vai falar do trauma dele ou não. Né? Então, primeiro ele fala que ele tem aquela cicatriz na boca. Vocês lembram disso? Sim. Aí ele fala, eu tenho essa cicatriz porque eu assisti o meu pai batendo na minha mãe e não sei o quê, e eu chorava, e aí ele fez um corte na minha boca nesse sentido para ficar um sorriso eterno e eu não chorar, porque eu não podia chorar. Em outro momento ele fala, vocês acham que eu tive um passado ruim? Os meus pais me amavam, foi tudo bem. E pode ser tudo bem mesmo, né? E é uma sociopatia, e é uma característica individual. E tem uma hora que ele até dá um motivo diferente pra esse sorriso lá, ele fala... Ele fala da mulher dele que ela tava com câncer. Não, ela sofreu um acidente, ficou desfigurada e ela não sorria mais. E aí ele foi lá e se desfigurou também para os dois sorrirem e ela terminou com ele. Então, mas aí percebe, vai mudando, né? Primeiro ele é um menino sofredor que assistia os pais brigando. Depois ele era um marido empático. Depois, não, sou mal e pronto. E daí? Né? Isso é muito legal, porque ele tá jogando com a expectativa das pessoas, contando história, né? Isso... E mostrando as possibilidades que temos aí, né? A variabilidade humana eu tenho um colega de departamento que a gente discute muito isso, né? Em 7 bilhões de pessoas, você vai enxergar de tudo. Vai ter todos os tipos, né? Porque você fala, nossa, como é que foi capaz, né? Como é que isso existe? Claro que existe, né? Variabilidade individual, né? Sim. Então, acho que é legal mostrar que o tigre é mau e não vai ter aquela coisa piegas no final, de todo mundo se abraçando e felizes para sempre, né? Sim, E ele fez aquela coisa que ele fala que não quer o Mowgli na floresta, que ali não é o lugar dele. E aí depois o Mowgli vai embora e ele fala, não, eu não queria que ele fosse embora, eu queria ele morto e eu vou lá até eu matar ele. Não importa que ele me oferece mais perigo. Não estava feliz, né? Só com o cara não estando. E sim, isso foi uma das coisas que os lobos falam pra ele, que ele caçava só por diversão, sem querer ficar com a presa. Então sempre foi assim a personalidade dele. Um sadismo. Sadismo, né? A gente estava falando de urso, tem não é nem uma espécie, mas assim, alguns indivíduos que enterram a presa viva. E aí existe essa discussão de que é um sadismo, é para manter a presa fresca, né? Mas fica um negócio meio Hannibal, assim, né? Enterrar a presa viva. Mas às vezes as pessoas pensam assim, não, isso é ruim, isso é bom. Só que eu não sei se os animais eles precisam ter esse juízo de valor. Isso é uma coisa que a gente criou, né? Sim, é claro. E é engraçado, você vê, por exemplo, tem aquele negócio das brigas de gangues de chimpanzés na África, sabe? Que até estudaram, acompanharam 3 grupos que A estavam... gente viu na disciplina. É verdade, ó. As coisas que eu sei, eu tô ensinando aqui pra... Nossa, Tá ensinando mano. pra quem te Pra quem me ensinou, ensinou.
quando a gente falou da Jane Goodall, lembra? Que ela é a sim. dama da primatologia, mas parece que ela fez uma Exatamente. macaca lá atrás. Sim. É. E aí tinha até. Acho que eu pesquisei isso no exercício que você Sim, pediu para falar disso, exatamente. inclusive. Que eu peguei e tinha um outro estudo, que era lá no Congo, era mais recente, que foi nos últimos 10 anos que aconteceu, mais ou menos. E aí Quer dizer, nos últimos 10 anos de quando escreveram o negócio, porque já faz tempo. Mas era no Congo e tinha 3 grupos lá e que eles, tipo, brigavam entre si. E tinha o ponto de, tipo, deles sequestrarem como, tipo, prisioneiros de guerra, torturarem, arrancar os testículos do... Sim, Mó. de um negócio. E não comer. E não a comer, casa, não comer, é? eles só matavam. Mas pode ser extremamente violento. Sim. E é interessante, né, esse aspecto da gente propagandear também, né? Que ninguém é essencialmente bom ou essencialmente mal, né? E ainda isso que você falou, atribuir juízo de valor, né? E o juízo de valor a gente vai atribuir também só para quem nos interessa, né? Só para quem a gente... Ninguém vai falar, olha, a barata fofinha, vamos dar uma chance para barata, né? Mas aproveitando que a gente falou dos chimpanzés, tem um... E para inverter um pouco, né, que a gente tava falando do Mowgli, humano criado por animais, mas tem casos aí muito mais inclusive, de animais criados por humanos. E aí tem alguns animais que não deveriam ser criados por humanos. Tem um caso, o vídeo que eu vi isso, ele tem um quê de sensacionalismo, então eu sei que nem tudo é verdade. Mas o caso é real, saiu nas notícias, assim, que era uma mulher lá nos Estados Unidos, rica, desocupada, né? Foi lá e vou adotar um chimpanzé. E pegou um chimpanzé bebê lá, comprou de um zoológico, e ela foi criando e ela criava como se fosse filho dela. E é tipo, a maior parte da vida do chimpanzé, ele, perfeito, parecia uma pessoa, andava, inclusive... Com roupinha também. Tinha diferenças, tipo, dos filhos de verdade dela, ou de crianças perto. O chimpanzé, no começo da vida, né, ele aprende mais rápido do que a criança, especialmente coisas motoras. Aí estaciona em 2 anos, assim. E aí, ele vivia normal, ele, tipo, sei lá, assistia televisão, brincava nos lugares, comia doce, comia comida igual as pessoas. E ele era, tipo, super dócil, era numa cidade pequena, e ele era, tipo, uma celebridade. Todo mundo via ele na rua, tiravam foto. E aí, um dia, ele despirocou e matou a mulher e uma outra Isso é mulher verdade também mesmo? tava. Sim. Esse componente é verdade, que matou. Isso que matou é verdade. Tá. E aí tem todo um contexto que eles contaram lá no vídeo, que aí eu não sei o quanto é real, que é tipo, ele não é que ele simplesmente despirocou. Pode ser a puberdade dele. Não, ele tava velho já. Ele tava velho, com problema de saúde, obeso. O marido né, o pai dele, entre aspas, né, o pai adotivo dele, tinha morrido recentemente. Ele tava de luto, ele parava de brincar, ele ficava lá o tempo todo vendo televisão só. E ele começou a ter alguns comportamentos agressivos antes. E a mãe começou a dar Xanax, eu acho que é um remédio, tipo um antidepressivo, um calmante pra ele. E isso era uma coisa que tipo, não era pra dar pro macaco. E parece que deu efeito adverso. E coisas assim que fez ele fazer isso. E aí ele, tipo, destroçou a mulher na frente dela. Uma sobreviveu e ficou desfigurada, não Sim, foi? ela perdeu a cara inteira A praticamente. mão. Sim. Então, né? Mas assim, de esperar, porque também, mesmo que ele não tivesse tomado o remédio, que é o que a gente sempre vê e fica todo mundo chocado, por exemplo, a baleia que matou a treinadora no SeaWorld e tal. Sim. Não tem nada de muito aquilo, porque um bicho que ficou encarcerado a vida inteira, por algum motivo, Sim. né? Aí todo mundo, nossa, mas ela era como mãe dele, né? Na sua visão, óbvio que ele não está enxergando nada disso e numa condição de estresse num lugar minúsculo, né? Sim. Ou o tigre que ataca. Agora a gente não tem muito essa questão de animais de circo, né? Pouquíssimos lugares ainda isso é permitido. Mas era muito comum o cara que era o treinador do tigre, do leão, de repente... mas totalmente esperado. A gente que tem essa expectativa... por exemplo, você falou, ele estava de luto porque o pai adotivo morreu, né? Tem luto, né? Animal tem luto, ainda tem essa discussão, porque às vezes eles enterram, às vezes eles ficam carregando o morto por muito tempo. Sim. Mas a gente já colocou a palavra que pra gente tem um significado enorme, né? O que é luto?
filosoficamente falando, espiritualmente falando, quem acredita. Tem um conceito gigante, luto, né? E o animal está fazendo exatamente esse conceito que a gente atribuiu para ele, né? Aí a gente volta nessa questão, que tem esse perigo da gente colocar uma palavra muito complexa que dentro da nossa comunicação e da nossa sociabilidade tem um significado gigantesco numa outra espécie que aquilo não pode passar nem perto, né? E a gente não tem como saber, né, na verdade. Só se você tiver de fato um desenho experimental que vai investigar isso. Eu sempre sou a favor, olha, até hoje a gente não sabe, né? Pode vir a ter aí, a gente resolveu muita coisa com ressonância magnética, né? Dá um estímulo e vê o que está se passando no cérebro do animal. Pode ser que a gente tenha ferramentas tal aí no futuro, né, que vá desvendar tudo isso ou não. Da mesma forma que a gente ainda fala, mas o cara falou uma bobeira lá atrás. Bom, com as ferramentas que ele tinha, ele evoluiu muito, né? A mesma coisa que a gente pega agora o Darwin, né? Eu sou meio contra essa coisa de cancelamento, assim. A gente agora tende a cancelar todo mundo. O cara, o Darwin teve fala racista, né? O cara vindo de uma família abastada, vitoriana, não tinha muito como ele não óbvio que não justifica, mas a política de cancelamento ficou nesse sentido de você desenterrar tudo lá de trás, né? Com a ferramenta disponível na época, e com a ferramenta disponível na época, o cara fez a teoria menos arranhável de todos os tempos. Não é? Ninguém vai falar, vai conseguir abalar a teoria da evolução. Né? Já tentaram muito, já chegaram perto. Não eram grandes saltos, não eram só macro, né? Tem micro saltos evolutivos também e tal, tipo o Jay Gould falando. Mas ainda assim o cara é inabalável, né? Então, ele mesmo, ele vai atribuir muita emocionalidade para os animais, né? Ele vai falar muito de, o animal tinha desejo de carinho, né? Porque ele usou muito animal de estimação, usou muito animal de produção, né? Não foi só pegar o Beagle e sair pelo mundo, ele também usou animais mais próximos, assim, mais palpáveis. E ele usava uns termos que hoje todo mundo ri da cara dele, né? Mas, pô, com o que o cara tinha na época, o quebra-cabeça que ele conseguiu juntar, óbvio que não foi ele quem fez cada peça, as peças estavam, né? Cada um estava numa toada, mas ele foi capaz de unir essas peças e falar, tô começando a sacar como é que essa galera tá aqui hoje, né? O cara fez meta-análise. Isso é muito legal, inclusive reforça um pouco a importância da pesquisa básica, né? Que muita gente às vezes quer muito essa coisa da pesquisa aplicada, mas é a básica que vai gerar as peças de um quebra-cabeça, né? E falando dessa questão que o Arthur comentou, de atribuir juízo de valores e da gente esperar comportamentos dos animais, saiu esses dias no Instituto Questão de Ciência um texto falando exatamente sobre isso. Que a gente tem essa mania de observar as coisas na natureza e achar que uma espécie tem um comportamento, valida o comportamento na nossa, ou vice-versa. Então, era um texto falando que muita gente tenta, às vezes, tirar muita interpretação de coisas que não tem. Que uma espécie ter um determinado comportamento significa que aquela espécie tem aquele comportamento. E eu achei um texto interessante, é uma discussão relevante, porque a gente tem essa tendência de querer encontrar uma espécie que faça algo igual ao nosso para a gente poder normalizar, para validar. Se não tem uma espécie fazendo exatamente igual, não é válido, e se tem, é válido. E é até perigoso, né? A gente pode ir por caminho bem perigoso. Por exemplo, se a gente tem a gente discute isso nas disciplinas aí de comportamento. Se tem uma espécie que na impossibilidade de ter uma cópula permissiva, ela tem uma cópula coerciva, que traduzindo para a nossa sociedade é o estupro. Então, olha, existe uma cópula coerciva lá, então é natural, né? Então é a naturalização de vários fenômenos
para uma espécie que tem um cérebro, né? E tem conduta ética, e tem padrões de sociedade. Então, isso é muito comum, que é o darwinismo social. Sim, Perigosíssimo, né? E E tem- cai muito nisso daí da falácia do natural, né? Porque isso é uma coisa que, eu não sei, as pessoas elas acham que porque outras pessoas, outros animais fazem, que acaba se justificando. E tipo, não é porque é natural que é certo, é errado, não é porque não é natural que é certo ou errado. Sim. Então, desde várias instituições religiosas, por exemplo, falam que a homossexualidade não é natural. Não precisava nem ir lá e provar que é natural para provar que eles estão errados. Porque, tipo, Exato, ser ou não natural não Exatamente. implica em nada. É, exatamente. E tem dois lados, pra mim, né? Pelo menos tem dois lados dessa questão. Tem esse lado de tentar normalizar coisas que a gente não deve aceitar socialmente, que a gente discute, que a gente consegue, né, pensar de forma ética e não fazer. E além de trazer essa aceitação, é uma coisa que às vezes dá a impressão de que as pessoas não enxergam os humanos como uma espécie. Que a gente precisa ter um outro animal fazendo. Não pode ter um comportamento exclusivo nosso e ainda ser um comportamento de um animal que é dessa espécie, né? Sim. Isso também é uma outra questão que me passa bastante pela Tem as cabeça. duas coisas, né? Tem essa coisa pretensiosa de que, como assim eu, essa espécie única, maravilhosa, vou dividir determinados comportamentos? Que é uma coisa interessante que acontece na disciplina, eu acho, assim, sabe? Os alunos chegam, principalmente os alunos mais ligados às áreas de humanas, eles chegam muito nós e eles, né? Não sei se o Arthur teve essa percepção. E aí, então, ok, então a gente vai falar. Quando você começa a enxergar a raiz evolutiva do comportamento, vai ficando uma coisa mais, né, clara de que nenhum comportamento fez assim, estamos aqui hoje batendo papo e não tem nada disso no passado, né? Não teve nada dessa tentativa de vocalização, tentativa de convencer o outro, tentativa de fazer alianças, né? A gente enxerga isso nos nossos primos, né? Os chimpanzés vão ser... Então, é via de mão dupla, né? Tanto tem coisas que a gente... Eu acho que essa questão de nos compararmos é interessante porque a gente faz isso em fisiologia comparada, a gente faz isso em tudo comparado. Então, comportamento também pode ser comparado, né? Pode ser um ponto de partida. Isso que eu venho mudando na minha análise de, né, características humanas nos animais. Porque pode ser um ponto de partida interessante. O que não pode é o achismo, né? Porque nós temos esse elemento, então o outro tem parecido, ou o outro tem uma... Se você conhece a biologia do animal, se você conhece a ecologia do animal, e vai testar isso que você está predizendo, então pode ser uma hipótese. Né? A gente não precisa também rechaçar totalmente e dizer, não vamos usar nenhuma característica humana para os animais. Pode. Ser que tenha. O que não pode fazer é criar juízo de valor, porque a ciência não é sobre como deve ser, é sobre como é descrição. Você fala, é assim. Exatamente. É bem por esse lado que está sendo tematizado nesse. Eu achei isso muito legal. Porque tem comportamentos, né, que a gente ainda não viu em outros animais e que aí a gente começa a querer não se achar animal, porque não, ó, a gente tá fazendo essa coisa aqui que nenhuma outra espécie tem. Sim, e tem várias espécies que fazem coisas que só aquela espécie faz, do mesmo jeito. Exato. Né? Da mesma forma, nós somos o máximo em estar aqui hoje num podcast, mas a gente não vê ultravermelho, né, ultravioleta, a gente não vê infra. Não respira embaixo d'água. Então, assim... Cada um na sua, né? Sim, porque tem essa distorção, né, eu acho, pelo menos, que tudo que parece, pelo menos, mais específico de humanos, as pessoas acham que nos afasta. Né? Como se as outras espécies todas fossem iguaizinhas. Como se fosse nós falamos humanos, os animais falam animais. Não é isso. Sim. Tem um livro que é de um cara chamado Bowlby, que é apenas mais uma espécie única. Né? Então é isso, é uma espécie única. E tem esse negócio que a gente supervaloriza a inteligência. Eu acho que é porque a inteligência permitiu a gente fazer várias coisas, permitiu a gente criar ferramentas, tecnologia. Só que quem disse que isso é o mais adaptado, né? Quem disse que isso é o ápice? Tem tantas espécies que estão aí até hoje que estão sem nenhum risco de ser extinto pela gente mesmo e que
não tem essa inteligência, né? Porque a nossa inteligência especificamente foi uma coisa de um contexto muito específico, que era primatas na savana africana, naquele contexto específico que a gente acabou evoluindo esse cérebro. Mas será que isso é vantajoso para outros animais, né? Que aí a gente entra na discussão do que é sucesso. O que é sucesso evolutivo? Sim. É a gente estar aqui hoje conversando enquanto tem gente que passa fome? Né? É a gente estar aqui hoje numa universidade pública enquanto tem gente que vai ralar, estudar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro e vai pagar uma particular ruim? Isso é uma espécie evoluída? Isso é sinônimo de sucesso, né? Então é muito relativo e tem essa confusão sempre, né? Rumo ao progresso, as escadinhas da evolução. O autor israelense lá do Homo sapiens, ele vai discutir exatamente isso. Se sinônimo de sucesso significa 7 bilhões, então ok, somos uma espécie que deu certo, porque somos 7 bilhões. Agora e todo o resto? A gente se alimenta mal, a gente não anda, a gente aperta botão, a gente odeia uns aos outros, a gente compete com os outros por recursos que a gente nem precisa, certo? Para ganhar o dinheiro, para comprar coisas que a gente não precisa, isso é sinônimo de sucesso, né? Então que é, de novo, essa falácia em cima da evolução, né? De que... Nesse sentido ético, esse livro traz umas reflexões legais, assim, eu gosto bastante. A última coisa que eu queria falar ainda do Mowgli, de novo, é uma coisa que me surpreendeu, que eu fiquei o filme inteiro pensando, como foi que esse menino aprendeu a falar? E até agora eu não sei se ele fala ou se ele estava, na verdade, falando em linguagem dos animais e no filme estava representado pra gente com ele falando. É porque não tem um motivo para ele saber falar, né? Porque ele não foi alfabetizado, ele era muito bebê Ele quando não ele... tem outro de outra espécie pra ele... aí se a gente for analisar, tem resposta pra isso, biológica, chatinha que é. Ele não falaria de jeito nenhum, porque ele perdeu a janela de aprendizado da língua materna. E aí isso fechou e sedimentou. Por isso que a gente fala, por que é tão difícil aprender outra língua quando a gente é mais velho? Porque esse portal de aprendizagem de linguagem sedimentou, fechou. Né? Então as crianças que na realidade aconteceu isso, são crianças que dificilmente você consegue inserir na sociedade, que as crianças lobo, de fato, que não foram criadas por lobo, ficaram perdidas na selva, de alguma forma achou alguma coisa para sobreviver, elas não conseguem se reintegrar, não conseguem aprender a língua. É engraçado, porque a gente aprendendo outras línguas depois de adulto já é difícil. Mas a gente tem uma língua materna para fazer paralelos, né? Porque tem correspondência entre as línguas. Mas se você não tem uma língua materna, parece... Realmente eu não consigo conceber como que você aprende. Não vai aprender. Uma coisa, isso eu vi uma vez no livro da Suzana Herculano também. Ela falando de por que pessoas que aprendem o segundo idioma muito cedo não tem sotaque. Que é porque tá dentro dessa janela, então ela aprende como uma língua materna também, ela aprende duas. E depois que você é adulto, para aprender, você sempre parte do ponto de partida da língua que você já tem, né? Na verdade, a história dessas crianças é muito triste, né? Longe de ser a historinha do Mowgli, final feliz e tal. Geralmente é muito trágico, né? Tem uma história de uma americana que foi criada, a família deixou ela no canil junto com os cachorros, e até que ela foi resgatada por um serviço social e tal, ela já era adolescente. E aí, uma universidade da Califórnia ganhou uma grana, tipo a FAPESP deles, deu todo o dinheiro do mundo para estudar essa criança. Então, durante muito tempo, a criança foi estrela. Aí estudaram, viraram a criança do avesso, isso e aquilo. Quando acabou a verba, eles deram tchau para a criança e a criança foi colocada... A criança, agora já uma adulta, totalmente desfuncional por causa da história dela toda, foi colocado num asilo, né? Então, vai ser o oposto dessa, né? Tem até uma na Índia que ficou muito tempo, foi romantizado, que ela aprendeu a fazer um copinho com folha, com chimpanzés, então por isso ela conseguia beber e comer e não sei o quê.
Nada disso, era ela por ela mesma, né? Então não vai ter esse acolhimento, né? Não vai ter uma coisa assim de que ela está convivendo com outros por alguma questão ambiental, que ela achou fruta para comer, achou noz, achou alguma coisa que mantinha ela viva. Ela sobrevive até ser encontrada, né? Mas não... Então, no fim, ela não está sendo criada pelos animais, né? Ela está não. crescendo Exatamente. cercada por animais, né? Outra coisa. Essa menina nos Estados Unidos, ela fazia os mesmos sons que os cachorros, uivava, grunhava, fazia os mesmos sons, mas não se comunicava com eles. Era a forma que ela aprendeu para se comunicar com as outras pessoas. Mas... E depois que a ciência perdeu o interesse e perdeu o dinheiro, né? Então, na verdade, na realidade é bem triste essa questão dos Moglis da vida, né? Tem um menino francês que virou filme e tudo mais. Eu vi uma vez só um caso em um programa parecido com Linha Direta. Não era o Linha Direta, mas era um programa assim, sensacionalista, de alguma coisa assim. Que era um menino que foi criado num galinheiro. Ele até estava, né, na casa com uma família, só que deixaram ele no galinheiro com as galinhas. E ele foi encontrado muito tempo depois, tudo mais. E ele cresceu com as galinhas. Então ele tentava imitar as asas. Falava, pelo menos na reportagem. Dele recolheu o braço para tentar parecer uma asa e ele não falava também. Esse foi o único relato que eu vi. Mas tem vários conhecidos. A gente... E mesmo no filme francês, né, que tem um final que ele vai morar junto com a enfermeira que tratava dele e tal, na realidade não foi assim, ele também foi abandonado, porque não evolui, né? As pessoas, os cientistas e quem acolhe acha que você vai ser o salvador daquelas crianças, né? Que você vai conseguir, olha, vamos integrá-la, eu vou ensinar ela a falar, e o negócio não vai, então acaba que vira um descarte, né? Tem a frustração também, né? Não sai, não vai para lugar nenhum. Sim. É uma pessoa que precisa, na verdade, de cuidados, né? De acolhimento, alguém para cuidar, já que ela não consegue ser inserida socialmente. Então, nossa, é uma... Puxa. Sim. Antes da gente caminhar para o encerramento, faltava uma pergunta que eu queria muito perguntar, que no filme do Mog eles ficam... não é... Ursos hibernam aí no final das contas? Tem um torpor, que não é a hibernação, assim, de tudo zero, né? Entra num estado de torpor e aí metabolismo bem baixo. Também, às vezes, não fica esse período todo, ele sai quando as condições estão boas, repõe energia e volta. Então, que dificilmente vai ser esse zero que a gente, né? Mesmo porque zero vai ser igual à morte, né? Mas também não tem um metabolismo tão baixo como se imaginava. E que tem diferentes graus de fazer o bicho despertar, né? Então, talvez essa fosse um pouco a diferença entre hibernação e torpor. Quanto mais difícil é tirar o animal daquele estado, mais seria próximo da hibernação. E aí o que a ciência tem mostrado é que poucos estão lá no fundo, sabe? De que eles estão sensíveis a algum estímulo ambiental. Por exemplo, começa nos bichos... Porque também tem isso no calorzão, né? Está muito quente, então ele vai... Por exemplo, um anfíbio vai se encasular e ficar nessa condição até começar a melhorar. Aí cai a primeira gota de chuva, pluf, já sai do casulinho. Então eles estão sensíveis às variações ambientais. Não é que... né, vai passar tanto tempo assim, totalmente alheio ao que está acontecendo, né, como às vezes passa. Tipo, inverno inteirinho, aí ficou sol, aí o bicho aí sai de lá, né, não vai ser muito assim. Outra coisa que eu lembrei desse filme também é que no final os animais estavam certos sobre o Mowgli, porque eles tinham medo dele destruir a floresta com os truques. E ele tacou fogo na floresta inteira. Não, primeiro ele destruiu todas as abelhas. Ele foi lá pegar... Tá vendo? De um problemão que a gente tem agora de falta de abelha, foi o Mowgli que começou, tá vendo? E é bem nessa hora que o Bagheera encontra ele e fala, não, se você quer fazer esses truques, não fica aqui. Porque ele foi lá no meio da floresta e destruiu todas as abelhas. Né? Visionário o filme, né?
Visionário, é. E depois ele tacou fogo mesmo na floresta. Depois ele tacou fogo na floresta inteira. Literalmente, tá vendo? Eles tinham razão, né? Sim, no final eles estavam certos. Foi perfeitamente justificável a preocupação de todos. Inclusive, não sei porque que perdoaram ele lá. Tudo bem que ele matou o tigre, mas, pô, é só mais um animal que ele matou. Imagina quantos não morreram naquele incêndio. Exatamente. E outra coisa também que esse filme a gente ficou pensando um tempo é sobre os elefantes serem considerados os deuses da floresta. É verdade. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum filme antes. Não sei se eles escolheram de forma arbitrária ou se tem alguma razão pra isso. Eu também não, eu desconheço, assim, a única coisa que tem mais esse mito é de memória, que elefante não esquece, né? Sim. Não sabia disso de endeusado, que na Índia não é. Não é? Então, na cultura hindu, o deus da criação... o Ganesha, o Ganesha que é um criou elefante. o universo, ele é um verdade, elefante. o Faz Ganesha, sentido. o Ganesha, Inclusive, isso é um dos motivos porque só pelos animais não dá pra identificar onde que tá se passando a história. Mas por causa disso que eu pensei que podia ser uma história que se passa na Índia, alguma coisa assim. É na Índia. E porque os elefantes que aparecem lá parecem ser elefantes asiáticos, né? Não o africano, que é mais... Verdade, então deve ter uma relação com... Pode ser. Uma coisa também que o Arthur falou é que dificilmente outro animal consegue duelar com o elefante. Duelar, né? Predar. Predar um elefante. O elefante é que nem... É verdade, todos os animais aí que evoluíram gigantismo, eles geralmente são desprovidos de qualquer predador. Uhum. E ali tinha, né? Filhote pode ser atacado. Sim. Lembra que a gente vê da fêmea defendendo uma fêmea elefante defendendo um filhotinho de jacaré, do ataque do jacaré. Uhum. Então... eu achei interessante esse conceito do elefante. Pra mim foi novo, né? Talvez tenha essa ligação. Na nossa cultura tem muito a questão do leão, que o leão é o rei da selva e tal. E ali era tipo, o elefante criou a floresta. E isso também levou para um outro lado, porque na hora que o Mowgli consegue derrotar o tigre, ele volta montado num elefante. Uhum. E isso talvez também seja uma forma de passar uma mensagem, uma coincidência. De que o Mowgli tá acima de Deus. Sim. E é engraçado que lá eles falam que os elefantes criaram a floresta inteira, mas não criaram o Mowgli. Então eles são responsáveis só pela natureza. Então tem de novo um pouco essa distinção, né? O humano não é parte da natureza. Exato. Mas é engraçado que você falou, né? Que pra gente, é o leão, pra nossa cultura é o leão. Mas se a gente considerar a cultura brasileira, por que o leão, né? A gente não tem muito apego nas nossas espécies. Olha que coisa triste, né? Tinha que ser a onça pintada. O filme da ararinha lá, o Blue, nem é nosso, né? A gente não tem nada de, a onça é a rainha, né? Ou pegar uma espécie, né, tipicamente brasileira. Até nisso a gente fica copiando, né? Sim, a gente importa muito filme, muita coisa e fica no imaginário. Mas uma vez aconteceu uma coisa engraçada, que a minha professora de balé, ela queria fazer uma apresentação com espécies brasileiras. E ela falou, fala alguma espécie que seja presente aqui, que seja característica da nossa região. Aí eu falei pra ela, capivara. E ela ficou tipo, não, capivara não. Que era pra gente fazer dança e tudo mais, né? Imagine a fantasia de capivara. Ela pensando em aves, eu capivara. Porque eu descobri que os estrangeiros, quando vêm pra cá, ficam em choque com as capivaras, né? Que foi uma história com o meu orientador canadense lá. A gente foi acampar e tinha o bicho lá, mergulhador, que eu esqueci o nome agora, castor. Né? O bicho ficou a noite inteira mergulhando e construindo lá o dique dele e tal, e eu fiquei impressionadíssima com aquilo. Eu não sabia que o bicho tinha comportamento noturno. Aí, de repente, splash, eu numa cabana. O cara falou que não era pra eu ir no banheiro sozinha porque tinha urso, e de repente aquele barulhão no rio, né? Aí no dia seguinte eu falei que eu tinha dormido super pouco por causa do barulho. Ele falou, é o castor e tal, a gente tá acostumado, ninguém assusta mais. Aí ele falou, no Brasil tem uma espécie assim, que é terrestre, com essa ligação com a água. Aí na hora me veio a capivara. Eu falei, tem a capivara. E isso na década de 80, sem Google. Ele, mas como é que é uma capivara? Eu falei, putz.
Aí tá o poder de, né, descrever que eu vi que eu não tinha. Aí passei lá horas descrevendo para ele o que era uma capivara e tal. Aí no dia seguinte ele veio com um desenho, era tipo um pônei. A capivara, sabe, com casca, assim, era um pônei. É isso que é uma capivara? Não. Meu, engraçado. Tem uns TikToks aí de gringo passando férias no Brasil, eles veem as capivaras e eles ficam, meu Deus, é um hamster gigante. Eles falam que é um hamster. Parece um pouco um porquinho da Índia, né? Uma paca gigante, mas eles não sabem o que é paca também, nem adiantar. Meu, aliás, outro animal que eu fiquei muito chocado de descobrir aí, parentesco com outros animais, foi a anta. Porque eu não sabia, mas ela é o parente mais próximo dos rinocerontes que tem aí. Agora você falando, tem uma, né? Depois que me contaram, depois que eu vi, eu fiquei tipo, caramba, é mesmo, parece mesmo. A prima mais inofensiva do rinoceronte. Ela é o mais próximo, porque tem, na pré-história aí dos mamíferos, tinha os rinocerontes com chifre e sem chifre, né? Eram as duas espécies que eram relacionadas. E a anta é o único parente que tem aí dos rinocerontes sem chifre. Olha só, não sabia. Isso é muito... Nossa, eu fiquei muito curioso. Nossa, eu não imaginava também, eu tô Mas sabendo agora. interessante, né? Se a gente fosse fazer um Mogli brasileiro, né? Quem será que ia estar escalado para o Mogli brasileiro, né? Sim. Já tem a Tainá, a indiazinha lá do... Verdade, teve da Tainá. Aquele filme tem fauna brasileira. Deve ter, né? Impossível que coloque eu lá. lembro que tinha arara, pelo menos isso eu lembro. Mas é que a arara é cartão postal, né? Então, esse é fácil. E tinha os humanos malvados indo lá destruir a floresta amazônica também, né? Com armas. Né? Sim. Super atual. Super atual também, São coisas que não mudam às vezes, né? Tá acontecendo há um tempo, continua acontecendo, é uma coisa que, enfim, não... E dependendo aí... Né, de quem tá no poder, piora ou melhora, né? Bolsonaro. Sim, exatamente. Então, acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Sim. Espero que a senhora esteja orgulhosa, professora, de quanto ele aproveitou sua disciplina. Só que da próxima vez você tem que citar. Fala, olha, eu aprendi em comunicação animal, em comportamento. Não é que eu vi na internet. Não é pra você falar que você viu na internet. Mas teve muita coisa que eu vi na matéria e eu fiquei sedento aí, saí pesquisando e eu acabei vendo em outras coisas. Mas tem muita coisa que eu lembro. Aprendi mesmo. Foi uma boa matéria. Olha aí, seu trabalho tá gerando frutos, professora. Eu quero fazer a disciplina também, eu vou me inscrever. Vou te chamar. Vai ter nesse segundo semestre? Tá sendo agora, então agora o ano que vem. O ano que vem eu vou te chamar. Todo ano eu perco o timing. Mas eu vou lá. Eu gostei muito de ter visto. Tava nervosa, trouxe uma cola enorme pra eu ler. Várias citações que eu queria. Ia ser chato pra caramba, né, com as minhas citações. Então, podemos ficar por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu até o final. E até a próxima. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.